muito quente em cima da gente. Eu falei, não aguento mais, vamos colocar o isolante térmico. Compramos. Na época, eu paguei R$300. É lógico, a mão de obra foi barata, né? Foi de graça, porque foi o maridão que foi lá em cima instalar. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Ele instalou, então 0. E ele falou, realmente, não é verdade? Aquele vento quente que estava soprando sobre nós não existe mais. Não existe mais. Então, assim, são certas coisas. Eu tenho esses R$300 para eu pagar agora. Então, muitas vezes eu nem ligo o ventilador, porque o clima dentro de casa está agradável. Então, eu consigo dormir melhor. Uma noite melhor é o que todo mundo quer, né? Verdade. Então, são certas coisas assim. Olá, pessoal. Bem-vindo mais uma vez. Primo Zé Cast. Hoje, nosso 15º episódio. Temos a presença de especialista. Vou ter uma tarefa aqui bastante difícil aqui de entrevistar esse pessoal aqui, que não é fácil, hein? Entrevistar especialista não é brinquedo, não. Mas vamos lá, né? Vamos ver como que vai ser essa edição de hoje. Vamos deixar um recadinho, né? Os recadinhos primeiro, antes de apresentar nossos convidados de hoje. Outubro, nós estamos em outubro, mês do Outubro Rosa. Então, o que é o Outubro Rosa? É o mês da prevenção do câncer. Então, pessoal aí, né, tome seus cuidados, tem muitas empresas, loja, muita gente aí divulgando esse mês aqui como Outubro Rosa, que é o mês da prevenção do câncer, tá? Além também da prevenção do câncer do mês do Outubro Rosa, também temos o mês do pintor. Parabéns aos pintores. Esse mês é o mês dos pintores. Então a galera aí, Coral, Souvenir, entre outras mais, né? Bela Tintas, nossa parceira aí, que já está há um bom tempo aí, né? Nossa parceria. Pessoal da Bela Tintas, parabéns aí, pessoal. Mês que vem nós vamos ter também um evento, um workshop para tá ensinando um pouquinho das técnicas de pintura para o pessoal que ainda não tem nenhum conhecimento. Mais informações vamos deixar depois. Dia 6 de novembro teremos um workshop lá na ASEAG, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarulhos. E vamos lá, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Primo Zé Cast, se inscreva no canal, faça seus comentários, que é importantíssimo para nós também. Vamos falar com a nossa turma aqui, né? E aí, doutora Carmen? Vamos apresentar a Carmen. Vamos lá. Carmen Miranda, especialista em eficiência energética. Olha só, hein? Engenheira eletricista com 2 pós-graduação. Eficiência energética na indústria com módulos internacionais na Alemanha. Tarefa dura vai ser entrevistar a senhora, hein? Não vai ser fácil, não. Vai ser tranquilo. Ela tem 10 anos de experiência, né, na customização de projetos industriais e prediais, correto? Está há 6 anos como instrutora do Senai, né, em energias renováveis, eficiência energética e inovação tecnológica. Ela também tem eletromecânica, eletrotécnica, mecatrônica e eletrônica, né? Eletroeletrônica. Ufa, dá tempo de fazer mais alguma coisa na vida? A gente tenta, né? Tenta viver Tem também. tempo de lazer? Um pouquinho. A gente estava conversando anteriormente, você tem filhos, né? Tem tempo de cuidar dos filhos também? A gente tem que tentar, né? E tem que também ter uma parceria aí, né? Os pais ajudando, mas chegar em casa, final de semana também, o tempo é só para eles. Tenho 2 filhos aí. 2 filhos? 2 filhos. 2 filhos e com um currículo desse, né? Mas a gente tem que dar conta, né? Tem que dar conta. Isso, até para eles também se espelhar na gente. Não, bacana. Já já a gente vai falar aqui. Vamos apresentar, então, o nosso outro convidado, o professor Mário, né? Ambos são do Senai Guarulhos, gente. Ambos são do Senai Guarulhos. E agradeço aí também ao Senai Guarulhos por ter fornecido, por ter deixado aí o pessoal aqui, né, para participar desse podcast. Então, um grande abraço ao pessoal de Guarulhos, a administração que forneceu, que deixou a gente estar hoje aqui, a presença deles aqui. Muito obrigado pela presença dos dois. E vamos apresentar o professor Mário, né? O professor Mário, ele é
E engenheiro de qualidade e automação com pós-graduação em docência no Senai há 15 anos. Bastante experiência, né? Tem uma experiência aí, né? Também como instrutor de eletroeletrônica, no momento ministrando aulas do curso técnico semipresencial em eletroeletrônica, curso de aprendizado na disciplina de CLP, né? Muito bom. Treinador da Olimpíadas do Conhecimento na área de eletrônica. Perfeito, hein? Você também faz bastante coisa, hein? Tenta, né? Fazer um monte de Tenta, coisa. né? Tenta. Então vamos lá. Vamos que vamos. Estão tranquilos? Tranquilo. E vamos para nossas perguntinhas de hoje, né? Bom, vamos lá. Vou começar com o Mário. Mário, explica de uma forma assim tranquila, né? Para o pessoal entender. Eu sei que assim, comandos elétricos, né? Você é professor de comandos elétricos também, né? Também. Né? Fale um pouco aí sobre um pouco da... Quem é o Mário, né? Além de professor, o que mais você faz na vida? Ixi, Maria. Eu tô lá no Senai há um bom tempo já, né? Então, a dedicação na escola é grande, né? Não tem como não ser. Fiz alguns cursos, tô atuando agora com semipresencial, na técnica semipresencial. Demanda bastante tempo, né? Porque um curso semipresencial as pessoas vão lá para fazer só a parte prática, né? A parte teórica eles têm online, então demanda bastante tempo. E ultimamente eu também tô bem focado na Olimpíada, né? A gente tem uma aluna nossa que está treinando na modalidade de eletrônica, então tem dias aí que eu tô fazendo horas a mais Você por está conta dando disso. suporte para essa aluna? Como que Isso. funciona isso? Esse curso aí que você dá suporte das Olimpíadas, que é o conhecimento, né? Isso, Olimpíada do Conhecimento. Então, o que acontece? No final de novembro agora vai ter a etapa estadual. Então, são várias escolas do estado de São Paulo que vão lá em várias modalidades para ver quem que é o aluno mais bem preparado. No ano passado nós tivemos a seletiva estadual, então participaram algumas escolas. Tá. Nós fomos lá, conseguimos passar nessa seletiva. E aí agora essa aluna está treinando. Já é um tempinho desde o ano passado ela está treinando. E agora nessa reta final ela fica na escola amanhã, tarde e noite. Tá, deixa eu Só para entender. treinamento. Então ela tá treinando lá e sobre a sua supervisão, é isso? Isso. Você que está ali suporte, cuidando, dando todo o suporte ajudo, para que ela tenha a ela condição precisar de condição. de participar Isso. dessa Olimpíada. Isso. Parabéns, muito bom. E aí, vamos lá. Comandos elétricos, o que é isso afinal? Se a gente for falar de uma maneira bem simples, Bem né, simples, que é para as por pessoas favor. entenderem, né? Comandos elétricos são sistemas que controlam basicamente motores, né? Falar o mais simples, né? Tá. Basicamente motores. Então, por exemplo, você tem lá um sistema de um portão automático. Tá, Então, dentro de uma residência, por exemplo. Isso. Na residência sempre as de hoje sempre tem um portão automático, né? Tá. Então tem um motor, esse motor tem que ser controlado de alguma maneira, né? Se eu fosse lá ligar esse motor com a chavinha, como se fosse um interruptor de uma luz, seria uma coisa muito perigosa, né? Então entra o comando, que é uma coisa que vai ser acionada de forma indireta, ou seja, alguma coisa vai ser acionada sem que eu tenha que tocá-la. Tá. O controle, aquele controle que as Controle pessoas remoto. chegam de carro, né? Chegou lá, aquele controle, o cara chegou, acionou, ele que ativa o comando do motor. Isso. Aí já está entrando a eletrônica, né, na história, Exatamente. né? Já está sendo a evolução do processo, né? Então, o controle remoto, ele tem lá um sistema de comunicação codificado, né? Senão eu vou abrir o portão da sua casa. Tá. Mas ele tem um controle codificado no qual, a partir do momento que eu aperto um botão, ele vai acionar aquela central e aquela centralzinha do seu portão da sua casa já vai interpretar o que tem que ser feito. Ou abrir ou fechar o portão, né? De forma muito mais simples, né? Muito mais fácil. Isso de uma forma bem simples, assim, Bem num simples. caso assim, de uma residência. Sim. Tá, vamos para um outro patamar. Por exemplo, na indústria. Tá, a indústria já é muito mais comum se ter comandos elétricos. Sim. É muito mais... na rotina da indústria, de uma fábrica, ela já tem vários componentes relacionados a comandos elétricos. Por exemplo, um exemplo de um relacionado a qualquer indústria. Na indústria eu vou ter várias máquinas operatrizes, né? Por exemplo, ontem eu estava dando aula de CLP para uns alunos meus
E a gente fez basicamente o comando de uma máquina misturadora de tintas. Então já era um comando elétrico, no qual tinha lá uma bomba que acionava lá a entrada do líquido, né, específico. Então esse acionamento desse motor era um comando elétrico. Depois tinha que acionar o misturador da tinta, que é outro motor, era outro comando elétrico, né? E por fim eu tinha lá uma válvula de saída do sistema. Então tudo isso foi um comando que foi feito, né, para automatizar essa máquina, né, que dá para fazer de diversas maneiras diferentes. Né? E vamos supor, a gente está falando de um comando mais simples. Eu posso também evoluir e fazer com CLP. Tá. Né? Podia fazer com eletrônica também. Podia fazer com eletrônica também. Podia fazer de diversas maneiras diferentes. Porque até antigamente, né, vamos colocar assim, antigamente, vou te dar um exemplo de um elevador que acho que as pessoas vão conseguir assimilar com muito mais facilidade. O elevador ele era totalmente feito por comando, né? Sim. Hoje já a coisa mudou de figura. Hoje você tem microprocessado, você tem com CLP, né? O próprio motor já é acionado por inversor hoje em dia, né? Você não tem mais aqueles trancos que você tinha no elevador antigamente, né? É verdade. Antigamente o elevador dava aqueles trancos, né? Então assim, é mais suave. Isso, porque hoje... o motor, a rotação do motor começa... É controlada. Ele vai acelerando aos poucos e na hora de parar também ele vai parando aos poucos, né? Entendi. Para evitar algum problema para quem está lá dentro, né? Esses comandos, dessa forma, de uma forma geral, até para outras situações. Por exemplo, no curso do Senai, o aluno ele aprende a fazer, produzir esses comandos com motores, né? Então, isso. Inicialmente no curso de comandos você vai aprendendo a fazer comandos mais básicos. Por exemplo, acionar um motor, uma partida direta, uma partida com reversão. Aí depois você vai lá para uma partida estrela-triângulo, entre outros tipos. Até fazer um portão automático, por exemplo. E aí, assim, essa questão desse comando, essa visão de comando que a pessoa tem que começar a adquirir aos poucos, vai permitir que ela consiga evoluir aos poucos. Entendi. Né? Eu não tenho como chegar, eu quero fazer CLP, se eu não tenho uma base de comandos. Não tem como. Né? Eu tenho que ter uma base antes disso. Não, bacana. Deixa eu falar um pouquinho com a Carmen, né? Senão ela vai falar, nossa, não tô aqui, ninguém fala comigo. Ninguém fala comigo. É problema. Carmen, eficiência energética, o que é isso, eficiência energética? São termos novos, né? Que estão sendo utilizados, né? Energias renováveis, eficiência energética, temos aí um termo super atual, que é o hidrogênio verde. Tá? Vamos falar um pouquinho deles, né? Dentro da área da sustentabilidade, né? Mas vamos lá, primeiramente vamos falar sobre eficiência energética. O que é eficiência energética? Como que a gente pode explicar um pouquinho sobre isso? Uma forma simples da gente poder falar sobre eficiência energética é a gente trazer essas palavras para o nosso cotidiano. Então, eu ser eficiente. Então, eficiência energética. Então, o que era eu ser eficiente? O que é essa eficiência? Essa procura por eu ser eficiente? E energética vem de energia. Tá. Então, é assim, se a gente for de forma bem clara, eu conseguir utilizar os mesmos equipamentos que tem, por exemplo, na minha residência e pagar a minha fatura de energia, que eu pago para a concessionária todo mês, mais barato. Ou eu conseguir até colocar mais equipamentos, facilitar a minha vida no dia a dia, colocar mais equipamentos à minha disposição, isso falando no termo residencial. Tá. E pagando a mesma coisa. Então, isso é eu ser eficiente. Então, eu aumentar a minha produção, pagando a mesma coisa de energia no final do mês. Quando eu falo de aumentar a minha produção, as mulheradas vão entender, né? Os homens também, né? Eu conseguir colocar uma lava-louça na minha casa. Então, eu ter dinheiro também para eu poder comprar essa lava-louça e eu economizar... o que ela vai trazer para eu poder economizar na minha fatura de energia no final do mês. Tá, então vamos lá. Bem simples. As residências, no geral, elas têm lá a questão do quadro de energia que faz a distribuição, o equilíbrio da energia dentro de uma residência. Aí o que acontece? Hoje em dia, o que está acontecendo? Existe as pessoas, muita gente não fizeram uma atualização dos seus quadros de energia, só que começaram a comprar um monte de equipamento. Um exemplo é uma air fry. Ela consome, né, uma certa quantidade de energia ali, bem significativa. Então,
que acontece? Você falou, aumenta a produção, quer dizer, aumenta a quantidade de equipamentos com potências dentro da residência. Isso consome mais energia e muitas vezes é o que acontece. Se não tem um equilíbrio no quadro, né, o que pode acontecer é o seguinte, um desgaste em algum ponto, normalmente na cozinha, que é o ponto mais complicado, ou no toalete, no banheiro. Isso. Então, isso daí a gente começa a falar de qualidade de vida, né? Também. Então, eu falo assim que quando a gente traz o termo de eficiência energética para as nossas vidas, estamos também falando de qualidade. Então, a gente não tem que enxergar só lá no ponto, eu quero comprar o equipamento e usar. Tá, mas o que eu tenho que fazer com a minha instalação, que ela é antiga, para eu poder suportar esse meu equipamento? Porque também, quando a gente fala de instalações antigas, sem ter uma manutenção também, o que vai acontecer? Vai aumentar o consumo de energia. Então, não é uma coisa assim, simplesmente eu pegar as coisas e instalar. Isso é bom, mas o que eu vou precisar? O que vai ter de retorno? Qual vai ser o investimento? Então, a gente fazer essa análise. E se a gente for ver, vamos pegar aí de 15 anos para cá, muitos equipamentos surgiram para facilitar, para dar qualidade de vida, para dar o conforto nas nossas vidas diariamente, e a nossa instalação precisa estar preparada para isso também. Sim, é verdade. Porque é bem complicado, né? Porque as pessoas elas querem comprar equipamento, mas não pensam na sua instalação. E aí vem aqueles termos. Nossa, a minha conta está vindo alta. Isso. Tá vindo alta, não sei o que está acontecendo. Comprou um monte de equipamento para casa, mas não tem essa noção de que ela está sobrecarregando a sua rede e até colocando em risco também, né? Sim. Dependendo de como está essa instalação, colocando em risco, né? Isso, fazer de forma consciente. Tá. E aí por exemplo, dentro dessas duas questões, eficiência energética e comandos, tem algum link aí nesse... Dá para linkar? Totalmente, né? Totalmente? Totalmente. Quando a gente fala até de eficiência energética, se a gente for linkar com a parte de comandos tratando em residência, a gente pode falar da melhor forma, é como se fosse uma automação de casa. Então, o meu motor elétrico, igual que vocês estavam falando, de um portão residencial, será que o meu motor, ele está sendo eficiente? Ele foi projetado para ele poder suportar esse motor? Será que ele não está também sobrecarregando? São certos pontos que eu vejo. Então, eu usar também uma automação junto com a parte de comandos. Eu entro com o meu carro, acende a luz com sensor de presença e eu faço toda essa parte de controle junto com o meu motor e eu entro na minha residência e ela apaga sozinho também. Então, assim, eficiência energética, eu tô tratando que eu vou usar os equipamentos de forma eficiente também. Então, não é só simplesmente eu pegar qualquer motor lá e colocar os componentes. Não. Eu selecionei corretamente, eu vou estar utilizando ele da forma eficiente. Ele é o melhor motor para eu colocar lá? Então, as duas partes, quando a gente faz junto, a gente também tem uma economia de energia. Então, tá todo ligado. Partindo, então, desse conceito da eficiência, você entra dentro da situação de sustentabilidade. Sim. Tá? Porque a coisa começa a fluir de uma certa forma que você começa a ter a economia também de energia. De umas formas corretas, né? Utilizando equipamentos de forma correta, adequados, né? E aí você começa a equilibrar isso e tornar isso sustentável. Um exemplo legal, por exemplo, antigamente, lá quando a gente era um pouquinho mais novo, né? Você lembra quando ligava a geladeira em casa, a luz dava uma diminuída? Sim. Lembra disso? Exatamente. Então, porque assim, a geladeira basicamente era um comando, né? Era só um comando elétrico ali, pode dizer simples até no caso. E aí tinha partida de motor, compressor, isso consumia demais. Né? Hoje em dia você pega uma geladeira que ela tem inversor. As novas, né? Já são com placas, né?
Já é totalmente Então, assim, diferente Foi evoluindo, inversor, eletrônica, comandos e tudo mais ali. Chegar a um ponto que ela não consome tanto quanto as antigas, né? Consome muito menos, você fala de eficiência, né? Consome muito menos que as antigas e ela te dá uma resposta muito melhor. Isso, é igual o que ele estava falando também. Aí ninguém imagina que tem uma parte de comandos lá na geladeira, né? Uma parte de automação. E é um equipamento que fica ligado quantas horas por dia? Ela é constante. Constante, 24 horas, 7 dias, o ano inteiro, a gente tem que mantê-la ligada. Não dá pra você falar, vou desligar para economizar energia. Não, tem como, né? A gente tem não como, desliga. fica ligado, não desliga a Não geladeira. desliga, não é igual a luz. Ó, só quando tiver alguém presente no ambiente. Não. Então ele tem que ficar ligado. Então, se a gente pegar aí pessoas que têm a geladeira, mas a minha geladeira funciona, tá lá há 20 anos. Minha geladeira funciona, mas ela não tá mais trabalhando com a eficiência que Ela perdeu a eficiência dela. ela perdeu a eficiência. Então, você poderia estar com o dinheiro que você economiza na fatura de energia, você compra, depois você vai ajudar com essa redução na fatura de energia, você acaba fazendo uma redução na sua fatura com uma tecnologia mais moderna, uma geladeira que não vai impactar na nossa instalação atual, então ela vai maneirar, eu consigo comprar outros equipamentos para poder suprir essa potência que eu estou economizando. Então é toda uma parte de qualidade. Eu vou ter ainda tecnologia. As geladeiras, ela só falta falar com a gente. Tem umas geladeiras de hoje em dia. Só falta falar. Não, mas ela já está praticamente interagindo já. E aí você tem, por exemplo, você tem essa questão que as pessoas acabam não fazendo esses cálculos que, por exemplo, no ano, quanto que você economiza? Esses cálculos de economia, né? Você acaba não fazendo esse cálculo de economia, tendo prejuízo, né? Porque está gastando além. E aí, por outro lado, também você tem assim, a questão de você precisar de profissionais para fazer a manutenção desses equipamentos. Sim. Então, precisa exatamente dos cursos para se atualizar, para poder ter condição de gerar manutenção. Sim. Então, assim... É uma mão de obra diferente, né? É uma mão de obra tem diferente. Que se qualificando para isso, né? Exatamente. Então, tem que se atualizar. Então, assim, por exemplo, dentro do perfil do comandos elétricos, que tipo de profissional que busca esse tipo de curso? Então, cita alguns exemplos aí de pessoas que, como professor, você está ali no dia a dia, que já está no seu dia a dia, você sabe quem são as pessoas que buscam esse curso, né? Por exemplo, eletricista, mas além desse profissional, quais outros profissionais que buscam esse tipo de conhecimento? Então, tem várias, né? Tem uma gama muito grande de pessoas que procuram isso, né? Além dos eletricistas, né? Tem as pessoas que trabalham com automação predial, por exemplo, né? O cara quer algumas outras qualificações. Tem aquele profissional que às vezes está, sei lá, fazendo uma faculdade já também. Mas na faculdade não vai ter essa parte prática, então ele faz a parte prática ali já para aumentar os seus conhecimentos, né? E várias outras pessoas. Às vezes tem um cara que, sei lá, saiu, tá aposentado, tá mais tranquilo, mas ele quer fazer alguma coisa na área, né? Então tem várias pessoas. E no meu caso do curso lá eu pego vários profissionais que às vezes já trabalham, já atuam, mas ele precisa do documento. Para comprovar que ele sabe aquilo. Até às vezes para ter uma promoção na empresa que ele trabalha. Às vezes a própria empresa já pede, não, para você ser promovido você precisa de tal curso, saber tal coisa, então já são pré-requisitos. Às vezes, no caso desse curso que você ministra, quanto tempo leva esse curso? No caso, o meu curso técnico são 2 anos. São 2 anos de curso. Envolve várias outras coisas. Tá. Mas tem curso só de comandos, são cursos menores, de duração de 3 meses... Aí por aí vai. Mas assim, é um curso específico para comandos. Mas para fazer o curso de comandos, eu preciso ter o curso de eletricista antes. Você precisa ter o pré-requisito, né? né? Tem os pré-requisitos. Senão, o que acontece? Sim. O cara chega lá para fazer a pessoa chega lá, ela fica totalmente perdida. Sim. E aí da mesma forma, por exemplo, a pessoa às vezes quer fazer um curso CLP. Só que para fazer CLP eu tenho que ter comandos. Às vezes o cara nem quer o curso de comandos. Uma coisa encaixa na outra. Mas vai se encaixando todo o processo. Vai se encaixando. Para que ele se torne um profissional mais qualificado. É o que eu sempre falo. Quem é mais qualificado se torna mais remunerado. Sim. Né? Porque assim, ele vai se qualificando, o pessoal fala, vou fazer curso, eu vou ter que fazer curso disso, daquilo, não sei o quê. Mas assim, a qualificação dele gera remuneração. Isso facilita também. Tipo assim, o cara está se esforçando, está se sacrificando, mas também vai ter a condição de estar melhorando o seu rendimento.
E também tem um detalhe, né? Toda vez que você começa a estudar, você começa a perceber que você precisa estudar mais, né? Quanto mais você se aprofunda num assunto, você percebe que você não sabe tanta coisa assim. Então você vai buscando informações. Mas existem as pessoas que elas têm isso, né? De ficar sempre buscando. No caso aí do seu, Carmen, você leciona, você atua, né? No caso de, por exemplo, energias renováveis, né? Dentro desses cursos que você aplica, quais os conceitos, aonde você aplica as energias renováveis e como que funciona isso aí? Então, por exemplo, quando você fala nos cursos técnicos, normalmente até o eletromecânico tem uma parte comum deles, né? O eletromecânico, tanto o eletrotécnico, tem a parte que a gente tem que estudar também, a eletricidade, geração de energia. Então, aí a gente fala tanto da parte de energias renováveis, porque é uma forma de geração de energia, que é eólica, solar. Aí também tem os cursos de formação inicial continuada, que são os cursos FIX que o Mário comentou, que é focado, então você vai lá, você quer só a parte de fotovoltaico. Então tem um curso lá específico na parte de fotovoltaico. Você quer um curso para você saber instalar. Então, uma parte é você ter a teoria 24 horas ali inicial, para você saber o que é o fotovoltaico, o que eu preciso saber para poder instalar na residência, instalar num prédio comercial, e depois uma instalação. Então, a forma de abordar, na verdade, quando a gente fala de energias renováveis, eu sempre atrelo a eficiência. Então, ela começa falando o que é eficiência para poder a gente dar Depois que eu faço um processo de eficiência energética, eu faço uma instalação fotovoltaica. Então, é igual ele comentou. Na verdade, vem uma parte... o que eu tenho que fazer primeiro para depois ir para o próximo passo, depois ir para o outro. Então, se eu vou dar aula de máquinas, eu tenho que falar máquinas, comandos, eu tenho que falar de eficiência. Eu tenho que falar do motor, eu tenho que falar das características dele, como é que eu escolho, se ele está adequado, se ele não está. Então... Dentro dessa parte de eficiência, os alunos, eles pegam uma área bem abrangente. Igual você é da área de civil, que você falou para mim. Isso, a gente, exatamente. No bate-papo, a gente descobriu a área de civil. Então, na hora de eu construir uma casa, então, se eu estou falando eficiência energética, eu ainda nem fiz a instalação elétrica, não sei os equipamentos que a pessoa vai colocar ali dentro. É uma residência genérica, condomínios de residencial. Pode-se pensar na parte de aquecimento solar. Aí a gente começa a falar de aquecimento solar. Isolamento térmico. Então, também o conforto. Então, dentro dos cursos, se eu for falar de instalações elétricas, eu também consigo abordar a eficiência energética. Eu consigo dar uma visão geral focado naquele ponto que o aluno precisa. Porque é muito abrangente. Quando a gente fala de eficiência, é tudo. Como eu ser eficiente em qualquer Como ser eficiente, né? Então, assim, como você utilizar os equipamentos de uma forma eficiente. Isso, tudo. Tudo você consegue olhar de uma forma geral. Né? Você tinha comentado a gente estava conversando referente ao selo que vem, por exemplo, na geladeira vem aquele selo de eficiência, né? Isso. Ele já vem... Fala um pouquinho disso aí. A gente tem um selo do Procel, na verdade, há muito tempo, né? Que foi lá em Eletrobras, tem mais de 30 anos, e isso foi se modernizando. Então, teve outras leis, decretos. Então, o selo lá antigo, se a gente for pegar a geladeira antiga, igual que a gente estava comentando, não tinha esse selo. Que aí, esse selo, ele é classificado por letra. Então, ele vai ter lá, se comprar hoje, quem passar em qualquer loja, hoje vai ver que vai ter um adesivo lá, que vai ter um selo de uma lâmpada, e vai ter a classificação de A até E. Então, do mais eficiente, ele recebe a letra de A, para o menos eficiente. Na parte de construção civil também, que tem agora a parte de edificações, também vai ter. Então, eu vou poder comprar, hoje eu tenho a minha casa residencial, ela é própria, ela é minha, mas eu posso fazer uma escolha de eu comprar uma casa que ela tem um selo A. Então, ela também vai ter um selo igual os eletrodomésticos. Isso já está acontecendo? Ele começou a valer de 2021.
Então já tá bem fresquinho. Tá bem fresquinho. Então teve o decreto em 2021, já estava se estudando, já tem muita parte, só que teve o decreto em 2021. Então agora eu vou lá numa loja, vou comprar os equipamentos para minha residência, eu posso comprar que tem um selo e eu sei. Como que eu vou saber? Eu não sei nem nada de elétrica, eu preciso fazer um curso para saber. Não, vai lá, escolha por equipamentos A. Na hora que você for comprar o seu imóvel novo, então a gente está falando de imóveis novos, eles vão ter que fazer todo um processo para ganhar a classificação que ele é eficiente, que ele é A. Ou seja, qualidade, vai ter isolante térmico, vai ter a parte de aquecimento solar, vai ter uma instalação fotovoltaica. Então, ele vai ter o selo A até E. E aí... Ou seja, são vários equipamentos, no caso... Isso. Você vê muito equipamento com esse selo. Vai ser uma escolha minha. Eu vou comprar um equipamento, vou comprar uma residência, onde que eu vou morar, que eu vou no final do mês, a minha fatura vai ser menor ou maior. Então, é uma economia mensal depois que eu vou ter. Economia mensal. A gente vê muito está sendo falado bastante, a gente vê uma série de situações assim, que muita gente ainda tem resistência em relação à energia solar, por conta do investimento. Tá? Então, assim, eu acho que em algumas cidades fora no interior, acho que estão muito... Dependendo de como que é o formato, as pessoas acabam fazendo investimento por conta da economia. Como que você vê essa questão da energia solar? Porque ela também está voltado à questão de sustentável. Economia, eficiência, uma série de coisas, mas assim, é necessário fazer algumas instalações, é necessário fazer algumas adequações para que o imóvel, o local, receba esse tipo de equipamento. E vocês também, né, completando aí, vocês também estão, o Senai está também com esses cursos também, né? Isso mesmo. O Senai lá de Guarulhos, ele tem 3 cursos na área de energia solar fotovoltaico. São cursos fixos, de 24 horas, rápido, que é a primeira parte, energia solar fotovoltaico, tecnologias e aplicações. Então, vai aprender a fazer um dimensionamento simples, que você vai conseguir, com esse curso, saber quanto que você vai precisar de material. Tem depois um segundo módulo, que é a continuação, que é o instalador. Então, eu quero ter o conhecimento, mas eu também quero instalar. E eu quero até virar empreendedor. Então, a gente 48 horas. E o terceiro módulo, que é a parte de projetos, que é 40 horas. Então, são cursos rápidos, né? São rápidos. Então, rápido. 24 horas, ele é uma semana e meia, praticamente, 2 semanas, né? Isso, se a gente for fazer no período noturno lá... se for... Direto, né? 8 dias. Se for no sábado, são 3 sábados. São 3 sábados, Então, aí, se for depois o instalador, 6. Aí, o próximo módulo, 5. Então, são cursos rápidos. Se for fazer no período da noite e em seguida do outro, em 3, 4 meses eu consigo fazer um dimensionamento rápido, conversar com qualquer pessoa para fazer um dimensionamento e já falar para ele quanto que vai ser o valor. Porque se a gente saber fazer o projeto, a gente já tem estudos que é a média do mercado de valor. Então, a gente consegue já fazer até a instalação. Então, a gente consegue criar a nossa própria empresa. Aí, voltando lá no que você estava falando. Como que está hoje o mercado? A gente vê muito assim, quando a gente vai para o interior, tem muitas instalações. Aqui na Grande São Paulo, na verdade, é porque tem muita residência, se a gente for comparar. Acho que a estrutura também dificulta um pouco, né? Só que eu gosto de falar assim, é um investimento. Então, tem certas coisas que a gente faz na vida que a gente faz escolhas. Então, eu estou investindo hoje. Quando que eu quero que esse meu dinheiro me retorne? Então, eu investi hoje 10 mil, eu quero que ele me retorne daqui a 3... Eu não vou precisar desses 10 mil. Eu falo assim, é um dinheiro que você tem que colocar, que você não vai precisar, e mensalmente ele vai retornando para você pagar... Gradativamente. É um investimento a longo prazo. Então, em quanto tempo? Em 5 anos, ele volta para o seu bolso. E depois dos 5 anos, é só lucro. Então, quanto tempo, então, esses 10 mil voltou em 5 anos?
Então, depois de 5 anos, eu tenho mais 10 mil. Isso sem fazer o cálculo do aumento da tarifa. Tá. Não estou contabilizando aí a nossa bandeira aí, que esse último mês foi... tivemos aí a vermelha, patamar 1. Entendi. Então, aí tem um aumento também. Então, tudo é questão de análise. Igual que eu falei para você de isolamento térmico. Lá na minha residência, assim que eu fiz o curso, eu falei assim pro meu marido, eu falei assim, ó, não aguento mais esse ventilador aqui de teto rodando e esse calor e soprando só ar quente. Porque sobrado, bate o sol, a laje esquenta e fica aquele vento quente em cima da gente. Eu falei, não aguento mais, vamos colocar o isolante térmico. Compramos. Na época, eu paguei R$300. É lógico, a mão de obra foi barata, né? Foi de graça, porque foi o maridão que foi lá em cima instalar. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Ele instalou, então 0. E ele falou, realmente, não é verdade? Aquele vento quente que estava soprando sobre nós não existe mais. Não existe mais. Então, assim, são certas coisas. Eu tenho esses R$300 para eu pagar agora. Então, muitas vezes eu nem ligo o ventilador porque o clima dentro de casa está agradável. Então, eu consigo dormir melhor. Uma noite melhor é o que todo mundo quer, né? Verdade. Então, são certas coisas assim, igual que eu falo. Esse dinheiro que você vai investir agora, você tem esse dinheiro para você investir, quando que você quer receber ele de volta? Tá. Aí a gente consegue conversar e falar, então, não, eu preciso dele de volta daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. Então, vamos pegar esse dinheiro seu, vamos instalar um sistema de aquecimento, que aí o retorno é mais rápido. Eu reduzo o meu consumo para eu depois gerar, ter uma geração de energia para minha residência. Até eu conseguir quase zerar. A gente não consegue zerar a nossa fatura de energia no Brasil. Difícil. Exatamente. Não, bacana. Das pessoas mudarem sua visão e tal. Eu lembrei até do seguinte, você lembra quando era lâmpada incandescente? Sim. As pessoas demoraram muito para mudar um pouco, né? Porque as pessoas pensam, usei isso aqui a vida inteira, isso aqui é bom, isso aqui é isso, aquilo. Mas... No geral, eu acho que, só te cortando um pouquinho rapidinho. No geral, as pessoas têm resistência e mudança. Sim. Tudo, né? Assim, até para a luz incandescente para a luz LED, né, teve um pouco de resistência. Agora todo mundo quer LED. Sim. Ninguém quer mais saber de, né? Então, assim, tem isso mesmo. Continua. Sim, né? Mas é que assim, né? No começo as pessoas têm aquela resistência, né? Mas depois que elas conseguem ver o ganho que eu tenho, né? Porque, óbvio, eu vou investir um pouco mais, né? Eu vou investir, é uma coisa para longo prazo, mas eu vou ter aquele retorno. Sim. É difícil às vezes as pessoas visualizarem isso, mas quando elas conseguem enxergar esse tipo de coisa, melhora muito a situação, né? Até mesmo você estava comentando da questão que hoje em dia a instalação elétrica de casa, as pessoas começam a colocar um monte de aparelho, um monte de coisa do tipo. Até o motivo, às vezes, a pessoa fazer um curso de elétrica, uma coisa do tipo, ele vai começar a perceber que, mas peraí, lá em casa tá ruim, né? Então eu tenho que mudar noção, né? tudo aquilo lá. Isso. Eu estou desenvolvendo um projeto de fazer uma coisa assim, que é para o público, que é um workshop de elétrica, noções básicas de elétrica. Para quê? Para as pessoas terem exatamente isso, ter essa noção. Porque muitas vezes as pessoas elas não têm essa noção, elas morrem de medo. Tem gente que tem pânico de elétrica, de mexer numa tomada, né? Então, assim, tirar um pouco essa questão de... Você pode mexer? Sim, com segurança, né? Tem tudo uma questão aí. Você tem que sempre olhar para a questão da segurança porque envolve risco. Então, assim, realmente, as pessoas, elas muitas vezes acabam não mexendo, não olham, não fazem manutenção, só na hora que dá o problema que elas resolvem procurar um profissional, né? E se elas tiverem a oportunidade de participar de um curso, participar de um workshop, de ter noção como funciona, ou de repente tem pessoas que querem e buscam o curso para ter um conhecimento para aplicar para ela, né? Nem para que ela seja um profissional e comece a atuar na área. Tem muita gente que quer esse conhecimento para ela fazer para ela, para os familiares e assim por diante, né? Quer completar alguma coisa? Desculpa. Não, é importante isso. Eu já tive alguns alunos no curso que falaram, em casa tem fusível tipo faca.
Tem muita gente que ainda tem isso ainda, né? Então, Sim. assim, você precisa mostrar para essa pessoa o problema que é isso ainda, o risco que ela tem, naquele caso, de ter um fusível daquele tipo ainda, e para ela se modernizar, né? Eu lembro que um amigo meu uma vez, ele mudou de apartamento, aí ele me chamou, vamos lá dar uma olhadinha no apartamento e tal. E aí a gente chegou no apartamento, tinha um DR. Eu fui testar o DR, e tava como o DR. Só um parênteses aí. O que é um DR? Porque quando a gente fala, né, o DR, eu sei o que é um DR, Sim, sim. mas as pessoas não sabem. Falando O que ele está falando afinal? então, DR, né, DDR, né, IDR. Então, assim, só para... Falar bem básico hoje em dia, né? Qualquer apartamento tem isso, né? Sim, então exatamente. o DR é um dispositivo que é seria um disjuntor ali, né? Que ele serve para evitar que as pessoas tomem choque. É um equipamento contra surto de energia, né? O DR. O IDR. Isso, ele seria para qualquer coisa. Se alguém colocou a mão na tomada, tem uma fuga, ele vai desligar, ele vai desarmar. Então, nesse amigo meu aí, eu fui lá, testei o DR. Eu falei, o DR tá com problemas, precisa trocar. Aí a gente foi ver o preço do DR, era R$300 na época. Ele falou, não precisa trocar não, deixa assim. Aí eu tive que explicar, falar, mas isso aqui é uma coisa, isso aqui é importante, é um dispositivo que pode evitar que alguém morra grudado na tomada e por aí vai. Então, assim, às vezes a pessoa fala, não vou gastar porque é caro, mas assim, ela tem que ter a noção do que é aquilo, né? Ou para que funciona aquilo, para que serve. Quando ela faz o curso, ela já começa a ter noção desses equipamentos, né? Existe um outro que complementa o DR, que é o DPS. Então, assim, as pessoas... quando eu vou falar para uma pessoa desses equipamentos, as pessoas falam, hã? Que é isso? Que é isso? Existe? Então, assim, tem muita informação que as pessoas falta conhecimento. Não chega essas informações dessas pessoas, né? Então é mais ou menos isso. Hoje em dia a eletricidade em si faz tanto parte da nossa vida, né? O tempo inteiro no bolso, né? Sim, por aí exatamente. vai. Então assim, a gente precisa ter uma noção maior do que é ela, né? Do que é. Porque tem muito risco envolvido no processo e a gente não sabe disso. Né? Então muitas pessoas não sabem. Existem muitas instalações, principalmente residencial, que é o mais complicado. Porque quando você vai para uma instalação industrial, uma instalação de condomínios, né? Já é um pouco mais diferente, eles olham com mais frequência, existe manutenção. Agora, a residência, muita gente acaba deixando a questão da manutenção preventiva. O pessoal não olha, só quando dá o problema, né? Quando torra o fio do chuveiro que ela resolve chamar o eletricista. Né? Isso. Torrou o fio do chuveiro, meu chuveiro queimou. E aí chama o eletricista, né? Então, mais ou menos essas questões que as pessoas acabam não se atentando por falta de manutenção e acaba gerando a questão da economia, da eficiência. É um retorno que ela vai ter. E ela muitas vezes já vê no próprio mês. Então ela fez um investimento que já vê o retorno no próprio mês dela. Então são certas coisas assim que não sabe, mas depois que ela descobre o quanto que seria essencial na vida dela, faz. Quanto isso ajuda no dia a dia, né? Isso, é isso que eu estou falando. Por que eu vou investir? Então, são escolhas que a gente tem que fazer. Eu vou investir, igual que ele falou, contra-choque. Então, eu posso salvar pessoas. Pode salvar. Então... principalmente criança, né? Que tem o hábito de colocar coisas, né, dentro de tomada, né? Não sabe o que está fazendo, né? Não sabe o que está fazendo, né? Principalmente criança, né? Isso. Que é mais complicado, né? O adulto não tem esse hábito. Eu quando criança fiz isso aí. Fez? Passou pelo teste? Tinha uma extensão Tá em cima vivo. da... Tá vivo. Tinha uma extensão em cima da cômoda do quarto. Não tinha naquela época. Tinha uma extensãozinha em cima da cômoda do quarto. E eu, criança, né? Faz um monte de bobeira, né? Eu peguei um clips, não sei porquê, eu peguei um clips, desdobrei e coloquei dentro da tomada. E acendeu o clips, ele ficou aceso, né? No conta daquilo. Aí eu lembro que assim, eu olhei assim e falei, cara, vai pegar fogo em casa. Eu não lembro que eu peguei, eu sei que eu peguei, tirei o clips, ele caiu em cima da cômoda e começou a pegar fogo. Na cômoda, porque tava muito quente. Aí eu fui, tava muito quente. Bati o tapete, joguei perfume em cima. Eita. Aí depois de um tempinho veio minha mãe. Que cheiro é esse de queimado? Não, nada não, não tem nada aqui não tem nada. Aí depois de alguns dias ela foi descobrir, né? Porque aí o medo de apanhar, né? Exatamente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. No nosso dia a dia, nós temos algumas situações dentro de um condomínio, né? Você mora em condomínio, né? Então, assim, o comandos elétrico, ele está no nosso dia a dia, né? Sim.
Outro dia eu estava comentando, por exemplo, um semáforo. Ele faz parte do nosso dia a dia, ele é realizado através de comandos. Sim. Né? Dentro de um condomínio, existem situações que também são através de comandos elétricos, que é uma série de componentes que existe dentro de um condomínio para funcionar, para o condomínio estar em funcionamento, está tudo ok, passa por todas as situações. Dê alguns exemplos, fala um pouco sobre isso. Então, no condomínio tem fora o portão, fora o elevador, né? O elevador teve uma modernização, né, no processo do elevador que a gente já comentou, mas assim, se a gente for pensar bem qualquer condomínio hoje em dia, ele basicamente vai ter uma entrada de água, né, externa, né, que tem lá a fornecedora de água. Alimentação que chega, né? Normalmente essa alimentação vai alimentar uma caixa mais inferior, né? Tem uma caixa inferior em qualquer lugar. E dessa caixa inferior tem que passar para cima do prédio, né? Normalmente está na cobertura às vezes, né? Então esse sistema depende de bombas, né? Bomba de recalque. Isso aí basicamente comandos também, né? Eu lembro que no meu lá deu problema uns tempos atrás, era todo santo dia, ficava sem água. Então até o pessoal conseguir resolver aquele problema, é um problema bem complexo, porque uma bomba não é uma bombinha. Aquele painelzinho, tem um painel. É. Vamos lá, né? Aulinha, né? O painel ele tem várias luzinhas lá acesas, né? Aquelas luzinhas elas indicam que o sistema está em funcionamento. Sim, elas vão demonstrando várias partes. Elas vão demonstrando várias partes. E aí tem a parte manual e a parte automática. Que ele aciona, dependendo, ele vai acionando e vai mudando a quantidade. Bomba tal, vai fazer. Normalmente são duas bombas principais. Normalmente são duas bombas principais. E aí, cada momento, aciona-se uma bomba. Né? Mas por que aciona uma de cada vez? Porque se eu deixar uma parada e ligar só uma, aquela ali eu vou deixar ela de canto para ela não estragar. Ela vai estragar pela própria água, né? Tá. Então eu tenho que ficar alternando as bombas. Ela não funciona simultaneamente as duas. Isso. Correto? Não. Toda vez que eu ligo ou uma alternada. Ou outra. Isso. Toda vez então, que eu ligo... uma desliga para acionar outra. Outra desliga para acionar outra. Tá. E aí a gente entra também na eficiência energética aí. Correto? Correto. A gente entra ainda também dentro desse comando, que é o desgaste do motor para economia. E aí entra no assunto que você domina, né? Isso, é isso que eu tô falando. Se for falar aqui tudo que a gente for falar, a gente vai falar porque de eficiência. Os assuntos, estou vendo assim, eu estou vendo que os assuntos eles entram em link constantemente. Constantemente. Então, assim, um componente é um motor para que ele diminui às vezes a rotação dele, para que ele funcione de uma maneira melhor, Sim. Até para fazer a reversão desse motor, né? Para que ele seja uma economia, para não danificar o motor, porque muitas vezes assim o desgaste constante pode danificar e ter que trocar em um equipamento caro, né? No caso da bomba ali, a carga é muito grande na bomba, né? A carga elétrica ali é muito grande. Então, assim, se eu puder, sei lá, colocar um inversor naquele motor, que é o quê? Ele vai partir a bomba suavemente. E aí eu consigo tirar o pico de energia inicial, né? Então eu consigo ter uma economia de energia com isso. Porque muita gente... O pico de energia da bomba é um negócio muito... Que aí volta aquele caso da geladeira, né? Que ligava e a luz, né? Ia embora, por conta de pico de energia. Tem muita gente que, para ter economia de energia, indústria, em condomínio, simplesmente substitui pelo inversor. Isso daí você já vai pagar ele muito rápido. O próprio equipamento, ele se paga. Ele se paga. A economia na fatura de energia, eu consigo pagar ele com a economia. Aí a gente faz os cálculos e vai falar quando que esse dinheiro vai retornar. Até na indústria, e a gente fala até em potência reativa, que a gente está pagando multa, tem indústria que está pagando multa, então vai lá e simplesmente instala um banco de capacitores, já tem um retorno em 3, 4, 5 meses. Entendi. Então a gente tem um retorno de pegar alguns equipamentos e fazer a instalação. Então, olhando para a residência, para o comércio, para a indústria, é muito simples. Até os ar-condicionado hoje também, o que tem, Mário? Inversor. Os ar-condicionados mais complexos, mais novos, eles usam inversores, porque é uma carga elétrica muito grande, né? Então, você coloca um equipamento ali com a finalidade de diminuir o gasto elétrico, né? Porque muito equipamento ele é trifásico, né? Industriais, sim. Equipamento industrial não. Residencial é tudo
a maioria ou é 220 ou é 110. Isso. Agora, o industrial é tudo uma outra linguagem, é uma outra configuração, é um pouco diferente. E também justamente porque é trifase também. Para a corrente ser menor, eu tenho um gasto menor. Para ter um gasto menor. Sim. Senão o gasto também seria enorme, né? Sim. Se fosse, por exemplo, 220 na indústria. Ia ter que ter um cabo com um diâmetro maior, né? Ia passar uma corrente muito maior, um sistema muito mais perigoso. Então, eu opto pelo trifásico, que é melhor. Exatamente. Você sabe que eu conversando aqui, eu lembrei de um caso de uma cliente dentro de um condomínio, né? A gente está fazendo assim, toda a reestruturação de troca de cabos, né? Trocando os cabos antigos por cabos recentes. E um dos apartamentos, o que acontece? Um dos apartamentos, a gente fazendo as trocas, tudo, a pessoa chamou a gente, aí o que aconteceu? A gente foi verificar, falou, não está funcionando o meu chuveiro. A gente foi verificar o que está acontecendo. Pô, peraí. Até que a gente fez tudo dentro do procedimento, tudo certinho, tudo aquilo ali. Não... Aí a gente foi olhar, por que não está chegando alimentação, mas no chuveiro não está chegando? Será que rompeu o cabo? Será que tem algum problema? E aí, no meio do caminho, a gente foi olhar o chuveiro da mulher, 110. Aí o que acontece? Um chuveiro 110 com um cabo de 2,5. É difícil, né? Aí o que acontece? Você explica para a pessoa que falou, peraí, se você olhar dentro das embalagens, já vem escrito qual que é o cabo, qual que é o fio, a espessura do fio, o diâmetro do fio adequado para esse tipo de equipamento. Né? Imagina, um chuveiro 110 tem que ser um fio de 10 milímetros. Aí você explica para a pessoa não adianta. É complicado que assim, você tenta explicar que o equipamento que ela está utilizando está sobrecarregando a rede dela. Está forçando, ela está gastando muito mais energia do que ela gastaria com outro tipo de chuveiro, um 220, com os cabos corretos, né? O quadro sendo correto. E tem muitas pessoas que usam, por exemplo, o disjuntor do chuveiro como um disjuntor geral. Então, ela está o quê? Ela não está nada equalizado, nada equilibrado. Então, acaba envolvendo o quê? Envolvendo as outras situações do imóvel. Sim. Né? No condomínio que eu moro, os chuveiros são a gás. Então, assim, você não tem aquela parte de potência elétrica para o chuveiro, não tem necessidade. Sim. E o chuveiro é o que mais consome dentro de uma casa. Exatamente. Né? Então, assim, a potência que sobe para os apartamentos, o fio não precisa ser tão grande assim quanto deveria ser se tivesse um chuveiro. O que aconteceu alguns anos atrás, eu não estava lá ainda, mas um dia eu fui na reunião do condomínio e contaram essa história. A pessoa entrou lá, puxou os cabos e ligou o chuveiro 220. Fez uma alteração tremenda lá e ligou no 220. E assim, sendo que a instalação não foi feita para aquilo. Não foi feita para isso. Foi feita para aquilo. Só que aí, né, volta ao caso, né? A pessoa tem que ter uma consciência do que ela está fazendo, tem que ter alguém lá para mostrar para ela, não, tem que ser assim, assim, assado, tem que procurar alguém que conhece do assunto. E às vezes a pessoa não procura, ela tenta fazer, né? Tenta fazer. E aí acaba se prejudicando. Prejudicando os demais. Prejudicando os demais, né? Hidrogênio verde. O que é isso? Fala um pouquinho o que é podemos dizer que era uma nova tendência, que é o que está se projetando para o futuro. Fala um pouquinho sobre o que é o hidrogênio verde, o que está acontecendo. O Senai está já aplicando o curso de hidrogênio verde? Sim, ficamos no mês passado, até na verdade dia 2 de outubro agora, 5 turmas de hidrogênio verde com os kits para poder entender como que é que eu faço a produção, o que é esse hidrogênio, que na verdade, se a gente falar de hidrogênio, aí ele está composto em praticamente quase tudo, quase 90%. Então, o hidrogênio continua sendo hidrogênio, só que o verde, né? Igual você me deu a caneca aqui, da cor verde. Então, eles, quando eu falo na emissão de dióxido de carbono, CO2. Tá. Então, assim, ele eu utilizar o hidrogênio
E para eu poder utilizar ele, eu preciso quebrar, por exemplo, a molécula da água. Não Da essa água, né? Porque ela tem sais, mas da molécula H2O. Então, Sim. H2O eu quebro o hidrogênio e com esse hidrogênio eu gero energia elétrica. Então, por que isso? Porque agora a gente está falando de mudanças climáticas, transição energética. Lá na parte... Então, começamos a reduzir o consumo com eficiência energética lá atrás. Instalamos sistemas de energias renováveis e agora a gente precisa de algo para armazenar essa energia. Porque, assim, eu tenho um sistema solar instalado. Eu tenho o sol 24 horas por dia? Não. Então, o que eu faço quando eu não tenho a minha geração de energia solar fotovoltaica? Então, hoje eu tenho que usar os combustíveis fósseis, as termoelétricas. Por isso que vem aí a bandeira vermelha patamar 1, patamar 2. Então, com isso, o que acontece? Com a alimentação, eu tendo um sistema solar alimentando o meu processo que a gente chama de eletrólise da água, que é para poder pegar esse hidrogênio, eu armazeno ele e depois, quando eu precisar, eu utilizo ele com a célula a combustível para gerar energia. Então, eu tenho como armazenar. Então, nesse processo de eletrólise da água, eu tenho 0 emissões, o processo. Então, basicamente obter o hidrogênio através de fontes de energia renovável e limpa, eólica, solar, por exemplo. Então, se a gente for ver... Então, eu vou armazenar para poder utilizar. Então, aí eu não utilizo hoje as formas de armazenamento de energia que eu tenho hoje aqui no Brasil. Seria, eu gerei com o sistema fotovoltaico durante o dia, quando eu instalo na minha residência. À noite, eu preciso de energia. De onde que eu pego? Da rede, concessionária. Ou eu teria que ter um banco de baterias para eu armazenar essa energia para poder utilizar no período noturno. Agora vai ter mais uma opção. Então, ele está vindo aí com agora equipamentos de grande portes. O Brasil, ele tem a projeção de ele ser o mais barato, até 2030, ser o mais barato do mundo, porque a gente tem na nossa matriz elétrica e a gente tem um grande potencial de energia eólica no Brasil também, além da fotovoltaica. Então, o preço do hidrogênio de geração, ele está atrelado com o preço da energia que é consumida. Então, por isso que o Brasil, ele tem um potencial de ser mais barato. Então, agora, a gente tem aí a lei também que foi aprovada, a gente tem o marco legal do hidrogênio, que foi aprovado agora dia 2 de agosto de 2024. 2024, é uma coisa bem recente. Bem recente. Então, a gente vai ter aí também investimentos aí para o próximo ano, investimentos já para instalar o sistema de hidrogênio verde conectados em instalações. Então, a gente já usa o hidrogênio verde, né? Isso, a gente já usa. A gente já usa. A princípio, ele vai ser utilizado em quais meios? Assim, residencial, industrial, mais ou menos aí... Para a gente ter um valor assim, por enquanto, mais baixo, a gente pensa em grandes portes. Agora, a gente fala que o hidrogênio ele já é utilizado em refinaria de petróleo. O hidrogênio. Ele já é utilizado como produto amônia. Então, na verdade, é pegar esse hidrogênio nesse processo e mudar a fonte de energia que é alimentado. Então, a gente já reduz. Então, esse é o primeiro passo. Depois, pegar e armazenar essa energia também em paralelo, que a gente também já tem aí os carros movidos a hidrogênio, que é também o carro elétrico, só que em vez de eu ter a bateria, então seria aí eu tenho os carros totalmente elétricos a bateria. Seria uma segunda opção de um carro elétrico? Ele é um carro elétrico, só que ele tem, além de ser um carro elétrico, ele tem essa opção do hidrogênio. Eu vou armazenar ele, eu armazeno o hidrogênio. Não tenho um banco de baterias no meu carro para eu recarregar. Então, hoje, quanto tempo que eu compro o carro elétrico, eu vou precisar recarregar ele para poder usar. Não uso combustível fóssil, 0 emissão de CO2. Então, hoje, eu utilizo a minha recarga. Então, 12 horas eu carrego à noite na minha residência,
ou com recarga mais rápida, 30 minutos, com hidrogênio verde é 5 minutos. Então, hoje a gente já tem carros movidos a hidrogênio na Califórnia sendo vendido, por exemplo. Sem fazer propaganda, mas é o Toyota Mirai que ele está sendo. E tem outros projetos aí envolvidos. Então, a gente tem como já utilizar. Então, o hidrogênio verde, na verdade, ele está vindo como forte para a gente na parte de transição energética, descarbonização, para a gente reduzir e pegar e atender a nossa redução, a nossa meta aí, que a gente tem no Brasil até 2030, 43% de reduções de emissões, e até 2050, o NIT Zero, que é equalizar a emissão e com... Isso vai gerar um impacto na indústria, digamos assim, do gasolina, álcool, o convencional, né, que tem aí. Isso vai gerar um impacto, porque assim, o carro elétrico já tem essa questão das pessoas não utilizarem mais o combustível. Né? Isso. Começou aquela situação dos carros movidos a gás, né? Essa adequação dos carros movidos a gás. Agora nós temos os carros elétricos e aí o carro elétrico com o hidrogênio verde, que é como se fosse mais uma opção. Mais uma opção de carro elétrico. De carro elétrico. Né? Então, futuramente as coisas estão tendendo para que a vida sustentável seja mais eficiente. Isso, porque eu falo assim, né? Estamos pedindo socorro, o planeta está pedindo socorro. Exatamente, o planeta está pedindo socorro. Então, na verdade, a gente já tem metas. Então, vai impactar, sim, tanto a indústria automobilística, que já está, na verdade, se movendo para isso. Então, se a gente for ver países aí da Europa, já tem já à frente, Estados Unidos, quanto a nossa indústria também. Porque a gente tem aí também um mercado de como se... Não aqui no Brasil, que não é regulado, é voluntário, mas a gente tem um mercado de carbono no mundo. E com isso, a gente vai receber até os produtos, quanto de emissão que está tendo. A gente vai ter escolhas. Então, a indústria, na verdade, ela também vai ter a escolha de pegar um produto. Por exemplo, eu usei a energia que você fabricou o seu produto, fabricou a tinta, por exemplo, que você fala. Sim. Que você faz parceria. Quanto de emissão que ela emitiu para poder fabricar? Ela não poderia ter uma instalação de energia fotovoltaica, armazenar com hidrogênio verde na própria instalação dela e ela reduzir as emissões. Então, vai ser produto assim, eu falo assim, projeções. Para eu conseguir bater as metas, para eu conseguir melhorar a situação do planeta, eu tenho que forçar. Então, vai ter essa força aí para todos. Então, na verdade... eu não quero a sua tinta porque ela emitiu, no seu processo de dióxido de carbono, ela emitiu um valor X. E se eu colocar agora no meu prédio comercial, eu vou atrelar a sua emissão com o meu condomínio. Entendi. Então, e aí? Então, desde o simples, a tinta, fabricante, até automóveis, uso final, o transporte. Então, eu transportar... as tintas, como que foi o meu transporte da fábrica até o meu consumidor final? Qual é o tipo? Então, eu vou ter limites. Então, lá fora a gente já tem a taxação de dióxido de carbono emitido. Aqui no Brasil, tem a projeção que seja logo, já está em acordo para ter. Então, vai vir. Então, quando vier, temos que estar preparado para poder isso. E o Senai, ele até ajuda... que a gente fala que tem os escopos 1, 2 e 3. Não vou entrar a fundo, né? Porque leva um tempinho de tempo, mas o escopo 1 é para quanto que eu emiti de CO2 para poder produzir o meu material, o meu equipamento. O escopo 2 é relacionado ao meu consumo de energia, que eu peguei de uma termoelétrica, peguei de energias renováveis. E o meu escopo 3 é a parte de transporte, logística. E o Senai, ele ajuda aí a indústria também nesse escopo 3, ele consegue ajudar. Não é só consegue dar um suporte, uma assessoria aí. Uma assessoria. Então, o Senai não é só educação. Não é só educação. O Senai, ele está aí para ajudar a indústria também nesse processo. Não, bacana. Muito bom. Né? Estamos chegando aí nos finais, né? E assunto... por isso que eu falei. Assunto. Tem demais, assunto, demais. Né?
Vamos lá, Mário. Quer deixar seus contatos? Quem quiser te seguir aí no Instagram, no YouTube, como que você grava suas aulas? Então, há um tempo atrás, antes da pandemia, eu já tinha pensado em fazer um canal de YouTube, falar algumas coisinhas e tal. Mas não deu certo, não tive tempo para isso. Quando chegou a pandemia, aí a gente teve aula remota, um monte de coisa do tipo. E logo depois da pandemia, eu comecei a trabalhar com um curso semipresencial. Tá. Então, assim, os alunos precisam de um apoio maior. Então, assim, eu comecei a gravar algumas coisas e colocar lá no canal e falar, deixa lá porque ajuda o pessoal, né? Então, assim... Os próprios alunos, para poder... Sim, para ajudar eles consultar, próprios, né? Até gostaria de ter mais tempo para fazer isso, mas você mesmo sabe o trabalho que dá para fazer essas coisas, né? Então, assim, ultimamente não tô conseguindo fazer nada, mas já tem algum materialzinho lá que os alunos usam. Então, se alguém quiser verificar lá no YouTube, você vai deixar aí o contato. Instagram, não sou muito de usar Instagram, tá? Tem meu LinkedIn também, depois se quiser passar pro pessoal. Tá, mas também. fala aí, qual que é o seu canal no YouTube? O canal no YouTube é youtube.com/, né? Mário_Silva. Tá. Tem alguns conteúdos de elétrica, de eletrônica lá, bem legal. interessantes. Que aí a gente deixa aí pro pessoal poder acessar. Quem quiser te seguir também, quiser acessar o teu canal. Isso, né? Se quiser ver alguma coisinha lá. Não, bacana. Carmen, quais são os seus contatos? Quem quiser te seguir aí no Instagram, no YouTube... Então, é igual o Mário, né? A gente, que nem você falou, como que você consegue, né? Tem 2 filhos, um de 8, um de 1. Eu não consigo produzir conteúdo para internet? Das redes sociais? Aí o Instagram eu não uso muito, mas eu uso mais o LinkedIn. Então, quando eu vejo uma reportagem interessante, algum evento, eu acabo compartilhando no LinkedIn. Então, o meu LinkedIn, Carmen Miranda... pode me chamar lá, pode me seguir, pode colocar que a gente compartilha. Se precisar também de apoio, de uma instrução, uma orientação, que já me procuraram no LinkedIn, me pedindo uma orientação eu quero entrar nessa área de eficiência energética, energias renováveis, o que eu preciso, o que você me aconselha? Pode me mandar lá no chat que eu respondo. Tá? E de portas abertas. De portas abertas. Oi. O Instagram tem o Instagram da escola. Senai Hermenegildo Guarulhos. O pessoal quiser seguir, sempre o pessoal falar sobre curso, coloca os cursos disponíveis. A gente vai colocar assim. Interessante. Fala qual o contato do Senai, né? Isso. Qual que é o site do Senai, pra gente deixar aí para o pessoal poder acessar o Senai e através do site do Senai, né? Poder também acessar quais cursos que tem lá disponíveis, né? E as unidades, né? Vocês fazem parte da unidade Guarulhos, correto? Isso. Né? Senai Guarulhos. Senai Guarulhos. Né? Isso. Hermenegildo Campos de Almeida, ele fica ali no centro de Guarulhos. Próximo ali o Mário, que mora na região. Mário, por favor. Ele fica pra cima do Bosque Maia, né? Pra quem conhece ali a região. Pra quem conhece Guarulhos, próximo ao Bosque Maia. Tá. O site do Senai sp.senai.br. www.sp.senai.br. E aí no site geral você consegue ver as unidades, qual que é mais perto da sua casa. Não, bacana. Então, vamos estar deixando aí, gente, as redes sociais deles, ou também o site do Senai, as redes sociais do Senai, quem quiser acessar, quiser ter um conhecimento dos cursos, né? Esse curso tá também do hidrogênio verde, né? Que vai estar... Provavelmente vai estar sendo disponibilizado esse curso, né? Isso, em breve também, aí os kits vão voltar e a gente vai ter novas turmas sendo ofertado. Então fica ligado no site para poder ter a projeção no Instagram também da escola, que também é divulgado. Não, muito bom. Agradeço aí a presença de vocês, né? O bate-papo, né? O conhecimento, né? A professora Carmen, né? Obrigado pela sua presença. Ao professor Mário. Agradeço a sua presença. Né, a disponibilidade aí. E assim, né? O Senai Lata de portas abertas, né? Para você e para todo mundo. E se precisar da gente também, estamos à disposição. Sim, com certeza. Precisando. Isso aí. Precisando, vou lá pentelhar vocês. Né? Conhecer um pouco mais também. Gente, vamos ficando por aqui. Mais um podcast. Não se esqueça, entre no nosso canal, Primo Zé Cast. Se inscreva no canal, faça os seus comentários. Hoje nós falamos com os 2 profissionais especialistas, né, da área da educação também. Quem quiser fazer perguntas também para eles, né, sobre esse assunto que conversamos hoje, sobre comandos elétricos
o Mário depois pode responder essas perguntas. Quem quiser fazer perguntas da professora Carmen, também ela pode depois mandar as respostas, tá? Para a gente deixar isso linkado legal. Então, assim, não se esqueça de se inscrever no canal. E obrigado mais uma vez e até o próximo podcast. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.